Começando aqui mais um podcast sem vírgula e hoje estou com o meu gordinho fofinho, o Hélio, não está aqui hoje porque ele é CLT, tem que trabalhar. E hoje eu estou na casa, sempre zoando com o CLT dele. E hoje eu estou numa casa diferente, estou na casa do meu amigo Bruno. Um espaço maravilhoso, se você quiser locar, tá bem localizado, aqui no prédio da Jovem Pan, Avenida Paulista, tudo bonitinho, mano, aqui é muito chique, aqui é muito chique. E eu não posso esquecer do GG Água, que tá sempre fornecendo água pra gente, ó. GG, brigadão aí, tamo junto, parceria forte. E também quero agradecer muito a Max Viril, que tá com a gente aqui, suplemento. Vou te dar um Max Viril pra você levar, não vou falar quem é o convidado ainda. Max Viril, suplemento, ó. Se você tá pensando, se você tá, sabe, aquela disposição, você tá devagarzinho, sua mulher tá reclamando na cama, pô, você não chega mais, ó. Max Viril Power 40, eu garanto. Cara, e pra começar, do começo, porque o nosso convidado, além de ter um nome internacional, o cara não é daqui de São Paulo. E é com muita honra que eu recebo você, Cliff Oliveira. Cliff Oliva. Oliva? Nossa, eu brasileirando o nome dele, desculpa. Exatamente. Vamos deixar internacional em tudo, né? No Cliff, no Oliva, azeite de oliva, né? Vamos deixar internacional em tudo. Mas é um prazer estar aqui recebendo o convite nessa casa diferente. Estou sendo agraciado por essa casa diferente. Isso. Muito obrigado por estar aqui. E eu quero agradecer porque você está aqui desde segunda, né? Tá desde segunda. Terça-feira não deu certo. Falei, não, vamos fazer com ele para ele. É Santa Catarina que você mora? Santa Catarina. Blumenau, a terra da Oktober. Você bebe uma cervejinha? Não. Não bebe? Cara, é muito raro. É muito raro. Então o que você faz lá nessa época? Só não sai de casa, né? Atendo, faço conteúdo. Que legal. Mas não é cerveja, chopp. Já tive meus porres. Agora já. Lá na Oktober, nos pavilhões, na frente tem uma concessionária. E nessa concessionária tem um gramadão. Tipo um morrinho, assim, um gramado e tudo. Cara, uma vez eu ganhei um camarote. Camarote é tudo liberado, bicho. Eu tinha, sei lá, uns 17, 18 anos. Ganhei o camarote, dormi naquele gramadão, coisa linda. Acordei sem tênis. Vacilou. Entrando no ônibus com a meia pra frente. Foi uma maravilha. Mas eu bebo muito, muito pouco. Ah, legal. Beber com moderação, né? Uhum. Eu não bebo nada. Bom, pra começar... É o Cliff Oliva de azeite de oliva. Isso. Antes de a gente tocar no assunto que hoje você é especialista, me conta um pouquinho de você, como que você, as suas formações, o pessoal entender no que você é formado e o que você faz hoje. Bom, a gente até estava conversando um pouquinho antes aqui no bastidor, de que não é que a gente escolhe essa profissão, parece que ela nos escolhe, né? E a especialidade nos escolhe. Então, dessa especialidade, eu vim numa área totalmente diferente, passei por um perrengue amoroso, passei por, como dizendo assim, cansado de sofrer. Tem uma história que eu conto, inclusive, que teve um dia que eu vi uma coisa assim que me doeu muito da minha ex, mas me doeu muito. Na época eu morava com a minha irmã, que totalmente destruída emocionalmente. E aí eu saí da cozinha e fui indo pro quarto, o quarto era mais nos fundos, e eu fui batendo na mão assim. E eu sentei na cama, eu acho que eu fiquei uma meia hora na cama. E eu batia e eu cerrava os dedos, eu tava com muita raiva. E falava, agora eu vou aprender essa... Pode fala a palavra à vontade. Agora eu vou aprender essa porra. E falava pra mim, agora eu vou aprender. E dali começou o processo, né? Começou o processo de entender, de estudar várias... não é uma coisa específica que se estuda, né? Claro, a gente estuda psicologia, a gente estuda várias áreas.
E como a minha área é uma área que tinha muito, e tem ainda muito pouco conteúdo, muito pouco aprofundamento, tinha um videozinho e outro, eu também não entendia por que fazia o que fazia, por que eu estava sentindo o que eu estava sentindo, por que determinadas coisas que eu fazia dava reações lá ou não. Então eu não entendia muita coisa. E aí com o aprofundamento, conectando várias áreas, aí chegamos aonde chegamos hoje. Então, você é especialista em relacionamento rebote. Relacionamento rebote. Você poderia dar uma pincelada, explicar um pouquinho para os nossos convidados, para os nossos ouvintes, o que significa relacionamento rebote? Relacionamento rebote é um tipo de relacionamento. Assim como eu tenho relacionamento tóxico, eu tenho relacionamento abusivo, eu tenho relacionamento narcísico, por exemplo, são tipos de relacionamento. O relacionamento rebote, ele se caracteriza por uma intenção. Muito do conteúdo que se coloca como prazo. Certo. Então, o que é o relacionamento rebote? É quando termina um relacionamento aqui, então duas pessoas terminam um relacionamento e rapidamente o ex ou a ex vai para um outro relacionamento. Para se anestesiar. É aquele popular esquecer o ex, né? Então vai para esse novo relacionamento tendo ainda sentimentos por esse ex. Ah, tá, entendi. Tá? Só que muitos conteúdos se caracteriza relacionamento como sendo tempo. Então, mais ou menos dizendo o seguinte, se o teu ex ou a tua ex, uma semana depois foi para um outro relacionamento, aí é rebote. Se passou de uma semana, já não é rebote. E isso não é verdade. Não é o tempo que caracteriza o rebote. A maioria dos relacionamentos rebote é verdade. É muito pouco tempo depois. Dias depois, meses depois, semanas ou meses depois. Isso é verdade. Só que o que caracteriza relacionamento rebote, mais uma vez, é a intenção. É justamente eu termino o relacionamento e depois eu tenho a intenção, e esse depois pode ser amanhã, semana que vem ou mês que vem, tenho a intenção de me anestesiar nesse novo relacionamento que eu estou fazendo. No caso seria, eu termino com a minha mulher e vou procurar outra para me esquecer ela. Exatamente, exatamente. Mas só que não tem, vamos dizer, ele saiu de um relacionamento e não resolveu. Porque fica muita coisa para trás ainda, né? Exatamente. E isso acaba acontecendo o relacionamento rebote, que seria, no caso, eu saí de um relacionamento, vim com isso para esquecer a minha primeira, e esse relacionamento... Esse relacionamento aqui, então você tá aqui, ok? Esse relacionamento aqui das duas pessoas, a tua ex e esse outro cara, esse relacionamento é o que nós chamamos de relacionamento rebote. Que acaba prejudicando. É o tipo de relacionamento, relacionamento rebote. Geralmente nós chamamos essa terceira pessoa de o rebote. Então, essa terceira pessoa é o rebote. Mas o correto quando a gente fala relacionamento rebote, é a dinâmica dessas duas pessoas. E por que relacionamento rebote não só é pouco conteúdo, mas é um tipo de relacionamento muito difícil de se aprofundar, né, de profissionais em si. Primeiro porque ele é pouco conhecido. Eu mesmo confesso que é a primeira vez que eu estou ouvindo. Ele é muito pouco conhecido, esse tipo de relacionamento. Muitas pessoas chegam, seja nos conteúdos, chegam no atendimento comigo e falam, Cliff, eu nem sabia, mas aquilo encaixou assim, como uma luva daquilo que você coloca, né? Do relacionamento, das reações e tudo mais. Mas ele eu coloco assim que é difícil o aprofundamento, porque aqui você está falando de 3 elementos, da dinâmica de 3 elementos. Então, pegando o teu exemplo, eu tenho você, é um elemento.
que tem as suas emoções, que tem os seus sonhos, que tem as frustrações. Então tem toda a dinâmica de você, né? Aspirações. A tua aspiração pode ser seguir em frente, pode ser reconquistar. Então tem aqui. Eu tenho essa segunda pessoa, esse segundo elemento que é a tua ex, que tem a mesma coisa. As aspirações, as mágoas, as dores e tudo mais. E eu tenho o terceiro elemento aqui, que é o rebote. Que o rebote também está tendo algumas coisas ali, também tem aspirações, tem algumas coisas ali, e a interação desses três, cara, eu movimentar uma peça aqui, eu movimento a dinâmica aqui. A dinâmica aqui, de um para outro, eu posso movimentar aqui. Esse daqui movimenta lá e movimenta aqui. Então, essa complexidade das três pessoas torna o relacionamento rebote. Claro, para quem está passando por isso. E lembrando, eu passei por isso. Eu estive dos três lados do rebote. Então, eu já fui aqui, já fui lá. Para quem está passando por isso, principalmente quem está aqui, esse primeiro elemento, né, o ex, é muito dolorido. Essa é até uma pergunta que eu ia fazer. Das três fases, né, dos três espaços do rebote, qual que é o mais prejudicado? Qual que pesa mais? Ou não tem esse? É os três que sofrem? Os três. Os três? Os três. E aí vai depender da dinâmica, dessa dinâmica que eu falei para você, do comportamento frente a esse tipo de relacionamento, a situação, vai depender do comportamento. Dependendo do comportamento, uma das partes pode sofrer muito mais do que a outra. Tá. Então não é um padrão, é tipo... Não, assim, ó. Do relacionamento rebote, os três saem no prejuízo. Sim, mas tipo assim, os três saem no prejuízo. Um sofrer mais que o outro, não vai muito da... Num primeiro momento, porque tem estágios, né? O relacionamento. Num primeiro momento, quem mais sofre, obviamente, é o ex aqui, esse primeiro elemento. Porque aqui, na dinâmica desses dois, até eu posso falar um pouco das fases do relacionamento rebote, mas na dinâmica dos dois, num primeiro momento, tá ali lindo, maravilhoso, gostoso, fantástico. Então a conta não chegou aqui para esses dois aqui. Entendi. Tá? Eles estão vivendo ainda... Chegou aqui, ok? Agora, num segundo momento, a conta aqui chega. Então uma hora chega a conta aqui. Só que esse primeiro elemento, no caso o ex aqui, seria você, não, você tá lá, né? Seria a tua ex aqui. Dependendo dos passos que a tua ex dá, dependendo do modo que ela age, eu tenho um termo que eu uso no meu canal, que é as cagadinhas. Dependendo das cagadinhas que ela fizer aqui, a conta dela pode ser... muito maior. E, inclusive, olha só que interessante, tá? Muitas vezes o relacionamento ainda faz sentido. Então, supondo, para tua ex, ainda faz sentido se relacionar com você. Porque a gente não pode colocar tudo num balaio dizendo, porque terminou, vamos explodir todo mundo. Não é assim que funciona. Então, muitas vezes, esse relacionamento faz sentido para a pessoa. Então, ela quer reconquistar. Não sei se tu sabia, mas em torno de 70% a 80% das chances de reconquista não está em você fazer só a coisa certa na hora certa. Porque eu falo muito isso. No relacionamento rebote, você tem que dar o passo certo na hora certa. Mas de 70% a 80% está em você não cometer cagadinhas. Porque olha, ficou curioso. Olha, lembra que eu falei para você que é uma dinâmica que um interfere no outro? Pois é. Quando eu cometo cagadinhas ou vou cometendo sucessivamente cagadinhas das mais diversas, e aqui a gente poderia ficar 5 horas só falando disso, tá? De cagadona. Cara, eu já vi cada cagadona que, olha... Assim, eu quero saber. Mas quando
você comete, né, essas cagadinhas, ao invés de, eventualmente, pressionar e fazer o tempo do rebote durar muito menos, você acaba jogando ainda mais. Ou a tua ex seria o exemplo, acaba jogando ainda mais você para o rebote. Caramba. Prolongando esse tempo, de certa forma aumentando mais um pouco a conexão lá no relacionamento rebote. Então, de 70 a 80, tanto é que de tanto eu ver cagadinhas e tudo mais, eu gravei um curso, né? Anti-cagadinhas. Sério? Tô falando sério. Legal. Depois tu vai lá. O site é relacionamentorebote.com.br. Eu vou deixar no link da descrição aqui do vídeo. Tá, beleza. Relacionamentorebote.com.br. Lá o nome do curso é Anti-Cagadinhas. Que é justamente para ajudar essa galera a não cometer tantos erros ou não cometer erros nessa parte aqui. E isso, cara, vai facilitar, principalmente para quem quer reconquistar, cara, vai facilitar demais o processo de reconquista. No caso, relacionamento rebote. E quando, assim, tem criança envolvida, tem família, você acha que o tempo reduz? Ou esse efeito rebote, ele diminui para reconquista? Assim, na questão, quando envolve filhos? Não é que diminui. É que daí, porque quando não tem filhos, né? Porque filho é a única coisa que nós chamamos de elo entre duas pessoas. Todo o resto é um laço. Então, laço puxa e desfaz. O filho é um elo que vai... A tosse, que você Desculpa. Famosa tosse. Gente, ó, até aqui a marca registrada, ele já sabe que a marca registrada do canal é a tosse. Se não tem tosse, alguma coisa não é o ChatGPT, então pode ficar tranquilo. Então, assim, ó, falando, né, sobre a questão de laços e elos. Então, o filho é um elo. E esse elo, obviamente, vai ter interação com o ex ou com a ex. Aqui tá uma cagadinha. Eu vou dar uma cagadinha aqui. O pessoal vai na internet e vê o tão famoso contato zero. Né? Todo mundo fala assim, ó, não, tem que fazer contato zero e coisa e tal. O contato zero, ele vale somente se você não tem filhos. Porque, cara, se tu tem filhos, é impossível você fazer contato zero. E aí, eu vejo, né, muitas pessoas que daí vão na internet, pegam lá o contato zero e para de falar com todo mundo, para de falar com o filho. Às vezes, a criança de 2 anos, 3 anos, 4 anos de idade e para de falar porque eu tenho que fazer contato zero. Essa daqui já é uma baita cagada que vai aproximar ainda mais o rebote. Claro que quando envolve família, aí eu tenho toda uma dinâmica. A família, ela pode, num primeiro momento, ajudar a aproximar aquela pessoa do rebote, ou pode afastar aquela pessoa do rebote, aí vai de família para família. Cara, que legal, cara. Eu não conhecia esse termo. Você vê que coisa. E família hoje em dia é uma coisa assim muito, muito preciosa, né? E uma pergunta, assim, uma curiosidade. Os seus atendimentos, como que funciona? A pessoa te procura? Qual estágio que a pessoa te procura? Ou já término de relacionamento? Já chegou algum caso assim de você tocou até no assunto aqui, eu achei super interessante, eu acho até válido falar aqui, de uma paciente sua que quis entrar em contato com você, você não tinha agenda. E como que é essa procura? E como que a pessoa faz para te procurar? E que estado a pessoa chega? Não sei se você pode falar. Se não puder falar, não sei tocar nome. Não, sim. Posso. Qual estado que essa pessoa chega em você? Olha, eu vou te falar assim, ó, que 90% ou 95% chega quando todas as merdas já foram feitas.
Caramba, então, tipo assim... E 90% chega depois de 3 meses, 6 meses, 1 ano de separação, quando já fez um monte de coisa, quando já foi na internet e viu um monte de conselhos, às vezes válidos, só que não é para aquele momento, né? Conselhos assim, os mais estapafúrdios, enfim, muitas vezes com a maioria das cagadas já feitas. E você falou um negócio, desculpa cortar rapidão, antes que eu me esqueça, você falou um negócio legal, é o conselho no tempo certo, né? Tem esse... Sim, eu falo muito sobre o passo certo na hora certa. Vou te dar um exemplo. Uma das coisas que tem na internet é a tão famosa Carta da Reconquista. Carta do recontato, né? Então, vários criadores de conteúdo falam e colocam sobre carta de reconquista. Carta de reconquista, carta manuscrita de reconquista, carta digitada de manuscrita, mas geralmente manuscrita que você envia para outra pessoa, né? Fazendo uma reconexão, reconhecendo erros e todo um passo a passo. Sim. E tem modelos de carta de reconquista. Caramba, tem modelos. Aí é que tá. Tem modelos de carta de reconquista. Então eu na dor, eu na aflição, eu não entendo. Às vezes o teu ex ou tua ex tá num relacionamento rebote, eu não tô entendendo essa dinâmica. Eu vou lá na internet e pego a carta de reconquista e soco o goela abaixo da pessoa. A técnica carta de reconquista, ela é válida. Apesar de, particularmente no rebote, eu utilizo muito pouco carta de reconquista. Certo. Mas ela é válida, é uma boa técnica. Só que a maioria das cartas de reconquista, ou a maioria quando eu vou pegar, eu passei por que vi uma carta de reconquista pra mim, coisa e tal, às vezes a pessoa só troca o nome, cara. Então... Ela pega o modelo ali, só troca o nome, não tem conexão, não tem profundidade. E mesmo que, vamos supor, eu estou te atendendo. Então, mesmo que eu, profissional, escreva para você uma carta de reconquista linda, com profundidade, com gatilhos, com o caramba 4, né, para não falar outra palavra, o caramba 4 ali, escreva para você, o que vai acontecer? Na hora que você abrir a boca, fudeu. Porque não vai ter verdade naquilo. Então essa... eu tô dando todas cagadinhas aqui. Essa daqui, ó, já é uma outra... tu arranca bem aqui, ó. Essa daqui já é uma outra cagadinha, né? De pegar um modelo pronto. Eu falo muito que nós temos 2 camadas de aprofundamento, tá? A primeira camada é o que geralmente as pessoas fazem. Ela é importante, mas ela é só uma primeira camada, que é a superficial. O que é essa camada superficial? Tu terminou o relacionamento, aí tu vai pra internet, seja a sua melhor versão, seja, né? Fala muito, né? Seja a sua melhor versão. Isso, você tem que ser a sua melhor versão. Aí o que tu vai fazer pra ser a sua melhor versão? Não, agora eu tô na academia, eu puxo o ferro já há 3 semanas, eu fiz a barba, agora eu fiz o cabelinho e troquei o meu guarda-roupa. E isso é minha melhor versão. Mas o problema claro que isso é interessante para tua própria estima, para o olhar da outra pessoa, alguma coisa está mudando, isso é interessante. Mas o problema do término do relacionamento, porque só voltar um pouquinho no conceito, tá? Relacionamento rebote é intenção, ok? Então eu vou para lá para me anestesiar. Mas a minha intenção verdadeira, lá profunda, é voltar para cá. É o relacionamento aqui. Porque aqui é o que nós chamamos de base. Eu e a Mariazinha construímos uma base sólida e uma base de conexão. Que essa construção é com tempo, é devagar, né? De um relacionamento. Aqui não, aqui eu não tenho essa base. Então, por conta dessa base, eu quero voltar
para cá. Então, a maioria das coisas que você está fazendo aqui, intencionalmente, pensando já na... Não conscientemente. Tá. Subconscientemente, eu tô pensando em voltar para cá. Tá? E aí o que acontece? Só que eu tô aqui e no meio de nós, entre aqui e a dinâmica do rebote, é o que nós chamamos de barreiras. É onde levou a terminar o relacionamento. Né? Sim. Foram construindo, seja por mais parte de um, seja por mais parte de outro, mas foram construindo barreiras. Às vezes pequena, que não foi resolvida e foi... Foi aumentando. Aí voltando e conectando agora com as camadas, né? Uhum. Então eu faço aquele melhoramento superficial. Mudei o cabelinho, fiz a barba, a mulher foi no salão, comprei uma roupa nova, tô na academia, tô fazendo corrida, me inscrevi num curso, tô lendo um livro. Cara, tudo isso é fantástico e deve acontecer. Eu falo muito isso. É a tua própria estima, né? Você se vê melhor, você está melhor, é a tua estima. Mas isso não faz voltar relacionamento. Ou, se volta, isso não faz durar relacionamento. Porque as barreiras não estão nessa camada superficial, estão numa camada mais profunda. E é por isso que você precisa se aprofundar, não só em você mesmo. Então, essa melhor versão, vou colocar esse novo homem que vai surgir, ele precisa surgir de uma camada mais profunda. E aí, no atendimento é justamente uma das coisas que eu faço, e até estava falando antes sobre isso, uma das coisas que eu faço é o seguinte: então a pessoa vem no atendimento, ela vai me contar a história, e aí é que está identificar essas barreiras profundas. Porque não é raro, aliás, é comum, eu vou colocar assim, é comum da pessoa falar, eu acho que a gente terminou por causa de ciúme. Aí eu vou falar para a pessoa assim, não foi por causa de ciúme que vocês terminaram. O ciúme foi uma consequência de tal coisa que se iniciou em tal coisa. Nunca é o... Tá vendo como é muito mais profundo? É que nem eu uso um exemplo sempre quando eu vou falar assim de... quando você assiste na televisão, fala assim... Tem uma matéria que eu assisti, que você fala, não lembrei muito, de um vigilante. O vigilante estava na casa dele, a garotada chutando bola e batia a bola direto no portão dele. Teve um dia que ele chegou e deu um tiro na criança. Aí você vai ver o histórico do vigilante. Ele é um cara trabalhador. Ele, cara, nunca teve problema nenhum com nada assim. Então nunca tipo assim, depois foram puxando, esse cara já teve problema com o pai desse moleque. Então sempre vai puxando coisa de trás, né? Então nunca é o que tá acontecendo naquele momento. Se você for estudar um pouquinho e não mais pra trás. Claro, ó, eu até vou olhar pra câmera aqui e vou falar assim, ó, ele tá dando esse exemplo, mas por favor, não use nada de arma de fogo, isso também é uma cagadinha. Não faça nada. Não bata, não vá atrás, não, por favor, tá? Você que tá me assistindo, não faça isso, eu tenho certeza que tem solução, tá? Isso, agora aproveitando esse gancho aí, eu tinha outra pergunta, mas só que era um pouco polêmica, eu vou para essa daí. Nessa questão do que a gente tá vendo bastante feminicídio, bastante merda acontecendo, essas cagadonas acontecendo aí. O efeito rebote também tá... Você acha que... como eu posso colocar? Se ele contribui para tanto feminicídios quanto suicídio, por exemplo? Sim, contribui demais. Bastante? Sim, por causa porque, tipo assim, você vê bastante que ele assim... eu sei que na televisão é muito superficial. Eles querem vender desgraça, né? Televisão, jornal, as coisas. Tal, e sempre coloca, o cara matou a mulher, do nada, sempre é do nada, sempre é do nada. E você falando do relacionamento rebote, eu não tinha ideia da dimensão disso aí. Então, você acha que contribui bastante? Posso te falar algo pessoal? Por favor. Por favor. Isso eu já contei também. E uma das coisas que me levaram a fazer o que eu faço é porque eu mesmo quase me auto-exterminei. Caramba. Por conta da dor. Por conta da dor,
por conta de não ver a luz no fim do túnel, por conta eu estava enlouquecendo, eu não dormia à noite. A noite para mim era o pior, como eu te falei, eu morava com a minha irmã na época. Desculpa, você não tem filhos? Olha, não bateram lá em casa ainda para me avisar. Então, então gente, ó, pega a fotinha dele aí, ó. São Paulo. Ainda não bateram lá. Então, assim, morava com a minha irmã, e aí a minha irmã e o meu padrinho, e meu cunhado também, e eles iam dormir, a casa aquele silêncio, né? Tudo silêncio, e aquilo era o terror. E muitas vezes, eu de madrugada, porque eu não conseguia dormir, a mente não parava, 2, 3 horas da manhã, eu me ajoelhava na cama e falava assim, isso não é meu, por favor, tira de mim. Mas eu mesmo quase cometi autoextermínio por conta disso. Então, e fora outras coisas, mas isso fez com que seja... Por isso que os conteúdos que eu entrego, e as pessoas eu nunca vi um conteúdo tão aprofundado, tão explicativo. Cara, tu devia fazer um curso, estudar um curso, né? Mas eu entrego esse conteúdo justamente para aquela pessoa que está passando por isso, que acalma o coração, que saiba o que vai acontecer depois, que dê um alento. E eu tive inúmeros casos de pessoas que falaram, Cliff, eu não fiz, porque eu vi o teu testemunho, porque eu vi os teus conteúdos, por conta de alguma coisa. Gigante, né? E aí, eu tenho uma outra coisa. Inclusive, nesse curso Anti-Cagadinhas, eu ensino a você lidar, e para não cometer cagada, mas lidar com vários sentimentos. Um deles é a raiva. Boa. A raiva. E aí, eu vou te fazer uma pergunta agora, o seguinte. Para você, a raiva é boa ou ruim? Cara, a raiva, eu acredito muito que a raiva é um... Ai, cara, é um sentimento ruim, mas eu acredito que ela é necessária. Ruim, mas necessário. Tipo assim, tem que ter o equilíbrio. Deixa eu te perguntar um outro sentimento, então. Carinho. É bom ou ruim? Carinho é bom. Carinho é bom. É bom. Perfeito. Então, raiva é ruim, carinho é bom, certo? Sim. Quando nós vamos estudar e se aprofundar em sentimentos e emoções, os sentimentos e as emoções não são bons nem ruins. Porque o que nós falamos é viés de. Então, por exemplo, carinho, viés de positividade, com tendência de aproximação de mim ou do outro. Tá? Raiva, viés de negatividade, com tendência de afastamento de mim e do outro. Colocando isso numa prática, tu tá se relacionando com uma mulher. Tá? Ou vice-versa, tá? Por favor, sempre vice-versa, tá? Tu tá se relacionando com uma mulher. E ela fica o tempo todo ali, lambendo, e o tempo todo, e querendo falar 500 vezes por dia, e você vai sair com ela e tem que estar grudada, tá quase no teu pescoço ali. Tá segurando a sua mão, né? Assim pra comer. Nossa, tão carinhoso. Isso é bom? Não, cara. Não. Já então, tô com raiva já. Vice? Então, assim, ó, o excesso de carinho, o desequilíbrio no carinho é ruim. Porque o nosso cérebro, a nossa mente, ela é dual. Bom, mal, dia, noite, fraco, forte, e assim por diante. O excesso de carinho, ele vai ser ruim nesse cenário aqui que eu pintei. Agora, falando da raiva, que se coloca como ruim, é uma coisa que eu falo e ensino a fazer da raiva o impulsionador do teu crescimento. Que é o que eu acho que é o que tem o lado... Então assim, ó, se tu pegar essa raiva e vamos colocar assim, direcionar, alimentar ela de forma errada e direcionar lá para outra pessoa, é claro que uma hora você vai explodir, vai fazer uma merda lá. Dependendo de fatores, vai fazer uma grande caquinha, né? Uma grande merda lá.
Agora, se tu pega essa raiva e impulsiona no teu processo, ele é um dos melhores sentimentos justamente para isso, para o teu crescimento. É o combustível para... É tipo aquele do foguete, sabe? O combustível do foguete. Então, se eu chego nos conteúdos e para as pessoas, tem muita gente que se sente envergonhado, tem muita gente que se sente mal, se sente culpado por estar sentindo raiva. E isso aumenta a raiva, isso aumenta a depressão, isso aumenta a tristeza, porque eu tenho um sentimento de raiva, eu me sinto culpado pela raiva, só que essa culpa me traz mais raiva, que me traz mais... Vira uma bola de neve, entendeu? Agora, e uma coisa que eu ensino tá tudo bem você sentir raiva. Você pode, você deve sentir raiva. Só canalizar do jeito Canalizar do jeito certo. Exatamente. Caramba. Você estava, no meio da conversa, você estava falando sobre dar conselho na hora certa. Eu vou falar de um assunto que eu já fui envolvido. Igreja. Pastores. Você, pastores. Eu já fui bastante... como que é o nome? Culto... Como que é? Culto de casais? Encontro? Esse aí eu fui também, é uma bosta. Eu quase saí contando ela. É uma história longa. Como que encontro de casais, né? Encontro de casais de igreja. Encontro de casais de igreja. Eu já ouvi absurdo em esses encontros de casais, assim. Eu vou contar uma coisa que aconteceu, já falei algumas vezes, porque até hoje eu fico indignado com isso. Teve um casal, que esse cara se separou da mulher, foi pro pagode da vida, passou 6 meses longe, comeu Deus e o mundo, não sei o que lá. E eu acompanhei dia a dia essa mulher na igreja orando, pedindo para Deus. E o pastor falou, não, segura aí, ele vai voltar. E o cara lá, comendo todo mundo. Não, ele vai voltar, tenha fé, você ama, amo. Ele é de Deus, ele é seu propósito, ele vai voltar. E o cara comendo, comeu Deus e o mundo, fez filho para lá, fez filho para cá. E o cara voltou. O cara voltou para ela. E eu lembro que nesse dia foi um dia bosta, porque eu saí da igreja lá acabado. Porque esse cara voltou, eles subiram no púlpito, né? A mulher com o microfone pedindo desculpa para ele, porque eu não eu não consegui conduzir a nossa família, e eu te peço desculpa que eu prometo que isso não vai acontecer. E o cara de cabeça baixa, o cara só faltou falar assim, só não faz isso de novo, hein? Tipo assim, sabe? Tipo, a mulher engolindo toda a culpa, porque a igreja, querendo ou não, desculpa aí, se não quiser, tipo, a minha opinião, ela é muito machista. Tipo assim, é a mulher que carrega, é a mulher que que se o homem trair é porque a mulher não conseguiu cuidar do homem, não conseguiu nada. Então, tipo assim, eu já vi muitos conselhos assim. Você acha que essa parte da crença, acaba atrapalhando, acaba dando um conselho mal, acaba zoando um pouquinho, ou acaba... Tá, eu vou falar para você assim, quando você fala a igreja é machista, eu não consigo perceber dessa forma, igreja machista, né? Sim. O que eu conseguiria te falar é que, na minha percepção, algumas igrejas são impositivas. Boa, para um lado ou para outro, né? Impositivas, então tem que ser assim. Claro, isso influencia em dor, isso influencia em prisão, na pessoa presa, isso influencia, às vezes, aquele relacionamento não faz mais sentido, não é um bom relacionamento. Então, influencia em ficar preso num relacionamento ruim. Sim, isso influencia. Mas uma coisa que eu falo muito é o seguinte... Nós temos muito julgamento na nossa sociedade. Para um lado ou para outro. Terminou, vai vir um grupinho de segue em frente. Para a mulher dá para todo mundo, para o homem come todo mundo, né? Pegando esses termos. Então segue em frente. Então nós temos essa turminha. Nós temos a turminha que fala assim, não, porque tem que reconquistar, porque foram 20 anos de casamento, porque não pode terminar a história assim, porque era um casal lindo, maravilhoso, fantástico e incrível.
Então eu tenho opiniões para um lado ou para o outro. Certo. Nos próprios conteúdos, né, hoje, eu tenho opiniões muito diametralmente opostas, né? Então, se eu pegar né? Aqui que os homens é tudo uma porcaria, aqui as mulheres é tudo uma porcaria, aqui quem terminou é tudo um lixo, aqui quem voltou é tudo um lixo. Então, né? Infelizmente, essa polarização, ela traz danos muito grandes. Porque a pessoa se contamina disso e ela se acha errada. Se eu tô nesse aspecto aqui e eu me contamino desse outro, lógico, eu vou me achar errado. Se eu tô nesse outro aspecto aqui e me contamino daqui do outro polo, eu vou me achar errado. E isso mentalmente, sentimentalmente, às vezes na intenção da pessoa, traz danos terríveis. E eu falo bastante disso, ó. Não delegue a sua escolha para ninguém. Boa. Não, é só você que sabe do teu coração, é só você que sabe da tua história, é só você que sabe o que vocês construíram ou não juntos. Inclusive, eu recebo atendimentos, Cliff, você acha que eu devo reconquistar ou seguir em frente? Sério? Sim, eu recebo direto esse tipo de questionamento. E eu falo a mesma coisa. Eu não posso responder isso para você. Por quê? Porque se você decidir seguir em frente, é uma decisão que você vai carregar, trabalhar aquilo emocionalmente e carregar para o resto da vida. Se você decidir reconquistar, é você que vai dormir com a pessoa. Ó, seguir em frente, você vai dormir com uma outra pessoa, você vai acordar com uma outra pessoa, você vai viver com uma outra pessoa. Se você reconquistar, você vai reconquistar e dormir com aquela pessoa e acordar com aquela pessoa todos os dias. Afinal de contas, a única que não dá para fugir é de você mesmo. Você mesmo. Então, você vai dormir e acordar com você todos os dias até o momento que você parte desse mundo. Então não delegue, eu falo muito isso, não delegue isso para ninguém. Não delegue para pastor, para o padre, para o negócio espírita, para o pai de santo, para vidente, para cartomante. Não delegue. Ouça o teu coração. E não tem problema você mudar de rumo. Ah, eu terminei o relacionamento, eu quero reconquistar. E você começa o processo. E daqui a pouco você acha, poxa, não faz mais sentido para mim. Processo. Tá tudo bem, tá tudo certo. Ou ao contrário. Claro que daí eu devo avisar o seguinte, que o contrário é um pouco mais difícil. Uhum. Porque, né, pensa você aqui no meio, tá. Aqui é seguir em frente e aqui é reconquista. Tá. É mais fácil eu sair daqui para cá do que sair daqui para cá. Sim. Mas também dá para fazer. Então, você pode mudar de opinião, você pode só não delegue, não deixe ninguém mandar no teu coração. É só você que sente ele. Caramba, isso é interessante. E quem é que sofre mais, o homem ou a mulher? Nesse tipo de geral, tá? Um pouquinho falando sobre o relacionamento abusivo, tóxico, o que seja, rebote. Quem é que sofre mais? Eu já ouvi opinião falando que o homem sofre mais. É verdade. O homem sofre mais? É verdade, tem uma explicação para isso. E é isso que eu te perguntava, por quê? Primeiro que se tem uma visão de que terminou o relacionamento, o homem não sofre. Né? Se tem essa visão. Ou o homem vai sair, vai tá tocando o foda-se por aí, então ele não tá sofrendo. Cara, tu não tem a quantidade, tu não sabe a quantidade de homens que eu pego destruídos emocionalmente. Homens incríveis, homens de valor, homens fantásticos, que destruídos, cara. Teve Pode falar. Teve atendimentos que eu baixei o notebook e chorei, cara. Caramba. Chorei.
da dor. Lembrando, eu passei por isso. Verdade. Né? Eu passei link, por isso. Né? Então, por mais que às vezes a gente tente não separar, tente separar as coisas, mas a dor, o cara tão incrível. E eu chorei, e eu rezei, e eu pedi, Senhor, por favor, me ajuda e ajuda essa pessoa. Então, só que falando em sofrimento de homens e mulheres, obviamente, a energia masculina, a energia feminina fazem com que os sofrimentos sejam um pouquinho diferente dos dois. Mas por que homem sofre mais? Por conta da cultura e da rede de apoio. Olha só que interessante. Terminou o relacionamento, mulher. Né? A mulher terminou a mulher, o lado da mulher. Vou falar o lado da mulher. Então a mulher vai para as amigas e vai falar assim, ai, terminou porque ele chegou em casa e a gente gritou e berrou. Sério, amiga? Ai, me conte mais sobre isso. Sério? É verdade? Ai, e aí? E o que ele fez? Então, tá muito boa essa imitação. Mas é verdade. Sim. E aí essa abertura que a mulher tem. Porque daí ela vai falar, não, ele fez isso. Ai, que sacana, né? E depois, e o que você falou pra ele? Tá vendo como tá estimulando a pessoa a falar, colocar pra fora? Isso ajuda demais. Verdade. Agora o homem não. Agora vamos pro lado do homem. O homem terminou o relacionamento. Né? Supondo, eu chego pra você, porra, cara, terminei com a minha mulher e coisa e tal. Foda-se, vamos beber, caralho. Olha aí, ó. Vamos beber. Para, bicho, tem um monte de buceta. Ó, me perdoe, mas é mais ou menos assim. Nós estamos interpretando. Tem um monte de perseguida por aí. Né? Mas pega uma aí, come e coisa e tal. Aí acaba o homem não quer. A dor dele. Ou então, por exemplo, eu falo assim, poxa, eu terminei com a minha ex, mas, pô, ela tá lá lembrando, tá num relacionamento rebote. Eu queria voltar com ela porque eu fiz um monte de cagada no meu relacionamento. Você passa a reconhecer os teus erros e você quer se redimir, quer consertar. Então, fiz um monte de cagada no meu relacionamento. Aí o que você fala pra mim? E vai ser corno de novo? Verdade. É isso? Porra, tua mulher já tá com outro, cara. Toma vergonha na tua cara. Vai pegar outro. Eu vou te apresentar uma amiga. Além do julgamento que você tem, você não tem a abertura para falar. E isso faz aprofundar a dor. Tem muitos homens que me procuram que falam para mim, Cliff, eu não tenho com quem conversar. Caramba. Eu não tenho. E também, assim, culturalmente falando, hoje em dia eu acho que tá mais escasso isso. Mas que nem o pai fala, não, você não pode chorar, homem não chora, homem tá, tipo assim. E isso acaba dificultando mais também, né? O homem de se abrir para qualquer pessoa até. Sim, justamente. A cultura, né? A cultura que nós vivemos tem os aspectos da energia masculina. Ó, dentro do relacionamento. O relacionamento está em crise, e aí vai sentar o homem e a mulher para conversar. E chega à conclusão que o relacionamento tá ruim, né? O relacionamento não tá legal e precisam fazer alguma coisa. Aí, beleza, então vamos fazer alguma coisa. Sabe o que é o fazer da mulher? É o que a gente chama de tratorar. Tratorar. A mulher sai tratorando tudo e sai fazendo e mudando móveis e coisa e já marca um monte de coisa e zaz, tipo o Chaves, zaz, já vai no zaz ali, já vai fazendo. A energia feminina. A energia masculina é do suportar. Verdade. O homem tá ruim, tá, mas ele cruza os braços. Isso mesmo. Vamos tentar? Vamos. Daqui a pouco passa. E suportar. Esse é, né, o parar, o suportar. Por quê? Porque o homem nós é ensinado a suportar, a ser o forte, a não chorar,
a não expressar sentimentos. E isso aí dentro do relacionamento. O homem já tem uma energia de ação, já tem o levantar peso e tudo mais, a constituição, que já é um suportar certas coisas. Mas emocionalmente, mais do que a mulher, o homem não é ensinado, não sabe se expressar emocionalmente. E tanto dentro do relacionamento quanto depois no término, isso faz uma diferença enorme por não saber se expressar. Caramba, mano. E tipo assim, você pensa que é uma coisa boba, né? Quando o pessoal fala de relacionamento que o homem sofre mais, eles não dão nenhum termo técnico, fala nada, só fala que o homem não sofre, né? Que o homem não chora. Mas eu vou dar uma pausa aqui rapidinho. Eu tenho um presente pra você que eu esqueci de dar, cara. Na verdade, esqueci de... Olha. Tem um artista nosso, Flaviano.art, que nessa correria aí, eu falei que ia gravar com você, e amanhã tem mais pra gravar. E ele tá correndo pra fazer. E ele faz caricatura, cara. Ele fez uma caricatura sua aqui. Ó. Essa aqui. Vê se parece com você. Rapaz, ele me deu uns 40 quilos a mais, mas ó, agradeço de coração. Pô, mano, que mancada. Rapaz, eu sou gordinho, mas olha. Não, mas você tá magrinho. Não, mas tá ótimo, cara. Tá lindo. Depois eu vou mandar pra você. Flaviano, eu não esqueci não, tá aqui. Tá, ó, tá entregue. Muito obrigado, tá, Flaviano? E se precisar de arte, alguma coisa assim, ele detona. E uma pergunta, existe alguma diferença, claro, mas eu quero que você tente me explicar, se você souber me falar. Os relacionamentos antigos, sem essa porcaria aqui, a tecnologia, e os relacionamentos de hoje. Cara, eu acredito que os relacionamentos antigos eram mais saudáveis do que os relacionamentos de hoje com tecnologia, sei lá, ou não. Não. Sério? Não. Daqueles casamentos duradouros. Aí é que tá. Os relacionamentos antigos eram mais duráveis. Uhum. Mas isso não quer dizer que sejam mais saudáveis. Uhum. Porque no casamento antigo, esse durar era muito à custa do se calar. Principalmente pela mulher. Era muita custa de se calar. Então, o homem era o senhor feudal ali do reino, né? E a mulher tinha que suportar tudo. Mas não quer dizer que eram mais saudáveis. Agora, os relacionamentos de hoje são menos duráveis. E muitos ainda não são saudáveis. Por quê? Porque nós estamos numa fase de transição. Transição entre... lembra os extremos? Pensa uma gangorra, sim, certo? Sim. A gangorra... Então pensa que aqui, né? Eu tenho a gangorra. Tá. A gangorra aqui tem um ponto... o equilíbrio, que dá o equilíbrio a ela, certo? Como é que eu sei o ponto de equilíbrio se eu não sei os extremos? Então, muitas vezes, ou até mesmo num tratamento, por exemplo, se você tem, vou colocar assim, baixa estima, extrema baixa estima. Eu preciso te levar, então você está nesse extremo aqui. Eu preciso te levar um pouco mais no outro extremo para te trazer o equilíbrio. Porque eu não sei o teu ponto de equilíbrio. Faz sentido o que eu estou te falando? Faz sentido. Então, nessa forma de se relacionar, nós estamos indo muitos para extremos. Olha movimentos que tem. Movimentos feministas extremados, movimentos... qual é aquele outro do masculino? O Red Pill, extremados. Extremados. Quando eu vou para extremos, eu desaprendo a me relacionar. E aí, eu vou te falar uma coisa... Vamos ver se você grava isso, tá? Tu sabe qual é o teu desafio? Todos nós, né? O nosso desafio, desde o teu primeiro respirar até o teu último suspiro,
Sabe qual é o teu desafio nessa jornada toda? Autoconhecimento? Não. Porque a gente nunca... Equilíbrio. 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 Porque quando você desequilibra mentalmente, aponta loucura, psicopatia, esquizofrenia e tantas outras coisas, né? Ou dor extrema, tristeza, depressão e tudo mais. Desequilíbrio emocional. Quando você desequilibra fisicamente, câncer. Caramba. Toda a nossa existência está baseado na busca do equilíbrio. Ó, ganhei 200 milhões na Mega Sena. Legal, mas depois de 60 anos eu vou cansar de estar na praia sem fazer nada. Mas uma hora eu vou cansar, eu vou me sentir inútil. Trabalho 15 horas por dia de segunda a segunda. Uma hora eu vou estafar, uma hora eu não vou aguentar. Então, tudo na vida é equilíbrio. E isso se aplica também a relacionamentos. Equilíbrio. E nós estamos aprendendo ainda a ter esse equilíbrio. A mulher está aprendendo a se posicionar no meio, na sociedade, no lugar que é de direito dela. O homem está aprendendo a se posicionar, a expressar sentimentos, a ter o seu real valor em si. Não é aquele valor que... os falsos valores de que é o macho e coisa, não. Macho alto. Mas o seu real valor... expressar, enfim, então nós ainda estamos aprendendo a nos relacionar. E um relacionamento equilibrado existe? Existe. Como que seria esse relacionamento equilibrado? Existe utilizando o egoísmo altruísta. Egoísmo altruísta. O que é o egoísmo altruísta? Nós somos ensinados na nossa infância que eu vou dar tudo para o outro. Né? Seja pela religião, seja pelos nossos pais, seja pela sociedade em si. Então nós devemos ser o quê? Altruístas, né? E é só se preocupar com o outro, com o outro, com o outro. Ou seja, só se preocupar com fora. E nós não somos ensinados a nos preocupar com o nosso mundo, com o interno, com nós mesmos. Mas se eu passo fome... Lembra, nós somos animais. Eu tenho uma parte aqui, eu vou botar aqui, ó, essa parte aqui de baixo é o nosso cérebro reptiliano. É onde está o nosso inconsciente, é onde estão os nossos instintos básicos. Ali eu vou ter duas ações possíveis, não mais do que isso, somente duas. Ou fuga ou luta. Pensa um animal, ele está acuado. Né? Aliás, eu tô indo em direção ao animal. Ele vai fazer duas coisas. Ou ele vai acuando, ou ele vai para cima de você. Um animal que chegou no limite desse acuar, tá ali no cantinho, né? Ficou ali no cantinho. Se você a única coisa que resta é atacar. Então, ou é fuga ou é luta. E eu tenho esses dois instintos básicos. E agora, eu acabei de esquecer a tua pergunta. Então, por favor, repete para mim. Para voltar ao assunto. Porque eu me empolgo, me perdoe, eu me empolgo, eu quero normal, explicar. Eu assim, relacionamento. Existe um relacionamento. Tá, entendi. Então, eu tenho essas duas, né? Então, eu tô passando fome, ou eu vou... o que eu utilizo o termo baseado nessas duas de agradar ou agredir num relacionamento. Eu tô passando fome. O meu mundo interno tá tóxico, o meu mundo interno tá doente, o meu mundo interno não tá legal. Penso o planeta Terra como se fosse um mundo todo zoado, com monóxido de carbono, enfim, tá doente. O que eu vou compartilhar com a outra pessoa? Doença. Eu vou compartilhar o quê? Ou eu vou agradar, que é, tá bom, eu aceito tudo, ou eu vou agredir, me impor a outra pessoa.
Então, o termo egoísmo altruísta é o seguinte, é como se eu pegasse o copo e eu vou enchendo esse copo de tal maneira que ele começa a transbordar. Esse excedente aqui eu dou para você. Esse é o pleno amor. Eu dou o excedente, porque não me faz falta. E se você pegar esse excedente e for embora, não me fez falta, porque eu te dou o excedente, eu te dei o meu excedente. Eu não dei a minha falta para você. Legal. Entendeu? Então, eu cuido primeiro de mim, e veja, cuidar primeiro de você não quer dizer que você vai ser frio, bem pelo contrário. Eu cuido de mim, do meu mundo interno, porque dentro de um relacionamento eu compartilho esse mundo interno. Uma outra coisa que as pessoas não percebem é que elas compartilham tudo de si. Em todo momento, agora aqui, eu estou compartilhando tudo de mim para você. Nós, no relacionamento, compartilhamos tudo de nós. Vou voltar o copo aqui para te entender. Certo. Então, eu tenho a água aqui no copo, o meu lado, e vamos supor que isso seja escassez. Tá. Se eu sou esse copo aqui, eu estou compartilhando tudo. A minha água e a minha escassez a todo momento. Legal. Eu não sou metade, eu não compartilho metade num relacionamento. Eu sempre compartilho tudo de mim. Agora, claro, quanto mais cheio, quando transborda esse copo, eu estou compartilhando isso. Agora, pega isso para duas pessoas. Uma que cuida do seu mundo e outra que cuida do mundo dela. Vão compartilhar esses dois mundos aqui. Caramba, velho, que incrível. Eu não... Assim, suas explicações... Pelo amor de Deus, são boas demais. Muita coisa assim, dá um estralo assim, ó, pau. E hoje vivemos num mundo bem louco, bem caótico, trabalho, tipo assim, na questão, eu não sei se você vai abordar isso, se você aborda isso, na questão, o homem e a mulher, na correria, trabalhando, na loucura, tudo isso e tal, eles são os responsáveis pelas crianças, pelos filhos, vamos dizer assim. Até na parte do relacionamento com o filho, que você já tem uma filha, um exemplo, um filho adulto, ele está no relacionamento. É importante o pai e a mãe estar presente, ajudar nesse relacionamento? Ou você tem que deixar essa criança desenvolver, ou tomar os capotes dela, ou sei lá? Aí eu vou te responder com algo que eu te falei lá atrás. Lembra que o nosso desafio no mundo é equilíbrio? Se eu deixo essa criança solta demais, eu não preparo ela para o mundo. Eu não crio frustrações como se fossem anticorpos emocionais preparando ela para o mundo. Porque o mundo não vai passar pano para você. O mundo não vai ser, ai, que lindo, maravilhoso e coisa e tal. Não vai ser assim. Então eu não crio anticorpos nessa criança. Porém, se eu sou rígido demais com essa criança, eu crio... alguém lá na frente, às vezes até um psicopata, mas eu crio alguém frio, alguém destruído emocionalmente e tudo mais. Até numa próxima vez, talvez nós possamos conversar sobre um negócio muito interessante chamado filtros e memórias emocionais, que vem dessa fase aqui, mas também filtros e memórias sociais, que é uma coisa que pouco se fala, que é lá na nossa pré-adolescência, adolescência, que muda todo o meu modo de relacionar. Tá? A gente pode... Mas aí precisa talvez um pouco mais de tempo para que também já vai bater às 7 horas aí, você precisa correr para pegar avião, né? Agora, para terminar, eu queria que você deixasse suas redes sociais e explicasse um pouquinho, assim... Como que eu faço? Eu acabei um relacionamento, tô desesperado. Onde eu te encontro? Como que eu faço para te encontrar? Para você me encontrar, o seguinte, você pode ir nas redes sociais, YouTube, Instagram, todas elas, @CliffOliva, CLIFF Oliva, Cliff Oliva.
Lá você vai encontrar. Bota no Google, Cliff Oliva, o relacionamento rebote, vai ver um monte de capinha lá, tudo zoada minha. Agora, se você terminou um relacionamento, ou se você está tentando reconquistar o teu ex ou a tua ex, ou se você cansou de sofrer e dar murro em ponta de faca, meu amigo, minha amiga, para de cometer cagadinha. Por favor, lembra que eu falei? Mais de 70%, 80% é cagadinha. Vai no site relacionamentorebote.com.br e lá vai ter uma surpresa interessante para você. Então, ó, para de fazer cocôzinho. Ah, que isso. Cagadinha. Cocôzinho. Cagadinha. Cara, muito obrigado. Infelizmente, estamos com o tempo muito apertado. Tô preocupado com sua... Porque 7 horas é hora de trânsito também, né? Hora de trânsito. Tô preocupado com eu queria ficar mais... Para quem não sabe... Para você que não, você isso, que é meu seguidor, eu estou em São Paulo, vim convidado aqui do podcast, com muito prazer vim para cá, mas o meu voo é agora 9 horas da noite, eu acho que é, e aí eu preciso pegar o voo. E para vocês, desculpa, é de Floripa? Não, Blumenau, Santa Catarina. Blumenau, isso é Blumenau. Aqui em São Paulo, quando dá 7 horas... Cai avião na rua, cavalo, jato, e o trânsito ficou horrível. Então, por isso estamos se despedindo de você. Eu quero agradecer. E quando você estiver aqui em São Paulo, você volta de novo. Volto, provavelmente claro. Você vai, não sei quanto tempo você vai demorar, você vai estar no outro estúdio nosso. Você volta aqui com o Brunão, que eu não errei seu nome, Bruno. Opa! Volta aqui com o Brunão também. Vamos tomar um café, vamos estender mais aí, que a conversa é muito interessante. Vamos sim. Tá eu bom? que te agradeço o convite. Imagina, foi incrível. Muito obrigado. Esclareceu muita coisa, Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. É isso aí, gente. Precisando, tamo junto.